Sim, você pode ser milionário. Fala, investidor e investidora, como é que vocês estão? Hoje eu quero trazer para vocês a história de dois senhores num contexto totalmente diferente que traz esse livro aqui, Psicologia Financeira. Para mim, eu considero o melhor livro sobre investimentos aí. Todo investidor deveria ler, desde o iniciante até o mais avançado. Uma leitura muito simples aqui, muito fácil de entender e que flui muito bem. Uma pessoa totalmente conservadora, que trabalhava lá, tinha seu emprego simples, né? E fez seus aportes constantes. E outra pessoa que era estudada, tinha faculdade de Harvard, tinha pós-graduações, mas que perdeu tudo. Provavelmente você não deve conhecer esse senhor aqui. O nome dele é Ronald Read. Ele faleceu em 2014 lá nos Estados Unidos e apenas após a sua morte foi que ele ficou famoso. E por que ele ficou famoso? Porque ele levava uma vida totalmente simples. Ele foi mecânico e faxineiro. E mesmo assim, ele conseguiu acumular um patrimônio através dos seus investimentos de 8 milhões de dólares. Se a gente for fazer a transformação para os reais, dá em torno de 45 milhões de reais. Lá em 2014, claro que a gente teria que corrigir para a inflação, daria um montante maior ainda. Para você ter uma noção, em 2014 faleceram cerca de 2 milhões e 800 mil americanos e menos de 4 mil deles tinham patrimônio de 8 milhões de dólares ou mais. E logo após a sua morte, então, ele destinou 2 milhões de dólares para os seus enteados, que eram os únicos parentescos vivos que ele tinha, e o restante ele doou uma parte para o hospital da cidade e outra parte para a sua biblioteca. Como é que ele conseguiu acumular um patrimônio tão grande mesmo tendo um salário baixo? Constância. Todo mês ele foi investindo um pouco do seu salário, que através do longo prazo teve um resultado muito bom. Claro que ele também investiu em boas empresas. Diz ali, né, eu pesquisei mais a fundo, que ele tinha em torno de 95 empresas na sua carteira. Então estava bem diversificado, né? Então às vezes tinha empresa que caía, mas compensava pela empresa que subia. Então, tendo esses aportes constantes, foi aí que ele atingiu um resultado excelente no longo prazo. Alguns setores que ele investia: setor de saúde, telecomunicações, serviço público, transporte ferroviário, bancos e bens de consumos. Esses eram alguns setores que ele investia na sua carteira. Então, a gente vê que pessoas simples como a gente, temos empregos que não têm um salário muito alto, conseguindo controlar o nosso gasto mensal, sempre gastando menos do que a gente ganha, sobra aquele dinheiro, né, para fazer os nossos investimentos. Lembrando que, na verdade, a gente sempre tem que separar, né, o dinheiro de investimento antes de pagar as contas. Mas claro que aí você tem que ter um controle financeiro pessoal muito bom para primeiro enxugar ali a sua despesa, suas dívidas, para poder fazer primeiro os investimentos e depois fazer pagamento ali das suas contas mensais. Por outro lado, temos outro ícone aí, mais ou menos da mesma época, chamado Richard Fusconi. Ele também ficou famoso logo após a morte do Ronald, mas num contexto mais triste. Por quê? Ele era diretor de um grande banco muito famoso lá nos Estados Unidos, formado em Harvard, com inúmeras pós-graduações, uma pessoa muito bem conceituada no mercado. E para vocês terem uma noção, ele se aposentou tendo apenas 40 anos de idade. E em 2000, ele fez um grande empréstimo para reformar a sua casa, que não tinha nada mais, nada menos que 1.500 metros quadrados. E para você ter uma noção, só para manter a casa, tinha um custo de em torno de 90 mil dólares por mês. Então, para você ver quanto que era o custo de vida desse cidadão. E todos vocês, ou a grande maioria, deve saber que em 2008 teve uma grande crise nos Estados Unidos. Todo o patrimônio dele virou pó. Ele tinha muitas dívidas, né? Estava muito alavancado e tinha investimentos sem liquidez. Então, esses fatores levaram ele à falência. Então, o que a gente vê? Ronald era paciente. Richard, ganancioso. Até é legal que uma parte do livro aqui ele faz o seguinte questionamento para a gente: em qual área que uma pessoa sem uma formação específica vai ter sucesso se não nos investimentos? Por exemplo, o Ronald não tinha formação nenhuma em mercado financeiro, mas ele obteve um grande sucesso nos seus investimentos por ter paciência, fazer os seus investimentos religiosamente e esperar o tempo, que é o fator exponencial nos investimentos. É impossível a gente ouvir uma história de uma pessoa sem formação fazer uma cirurgia cardíaca
melhor que um cardiologista renomado. Isso que é o legal no mercado financeiro, nos investimentos. É muito democrático, qualquer pessoa consegue investir e ter um resultado muito bom. Não é porque tu tem uma formação em Harvard que você vai ter sucesso. Temos como exemplo aqui o Richard. Em geral, sim, o investimento é ensinado de forma matematicamente para a gente, né? Conforme planilhas, mas na verdade, investimento faz muito relação com a parte psicológica da gente. O investimento, o mercado financeiro, ele é guiado pela psicologia dos investidores. Então tu vê aí às vezes teu ativo caindo um pouco, tu já entra em desespero e quer vender. Não aguenta, tu não tem estômago para ver o teu ativo desvalorizar no curto prazo. Tu não entende mercado financeiro. Então tu vai com a manada, tu não estuda, tu não entende. Então a parte psicológica é muito importante nos investimentos. E o que a gente pode aprender com essas duas histórias? Do Ronald, que era paciente, e do Richard, que era ganancioso. Primeiro ensinamento: viva de maneira simples, sem ostentar. Então, lembrar que a fortuna é aquele dinheiro que você não gasta, aquele carro que você não financia. Até esses dias eu vi a história do investidor aí que mandou para um perfil muito famoso. Ele tinha 17 milhões de reais investidos, numa carteira bem diversificada, e ele tinha um carro ano 2007. Então, para tu ter uma noção, olha só o patrimônio dele e o carro. Viva sem ostentação. Você não precisa provar nada para ninguém. Deixa lá teu patrimônio crescer, a bola de neve crescer na tua corretora. As pessoas não precisam saber como é que tá a tua vida financeira. Viva de uma maneira simples, sem dívidas. Segundo ensinamento que eu tiro dessa história: leia. Tem muito livro bom, até de graça na internet, que você pode fazer download de PDF. Ou faça que nem eu. Compra um livro aí na Amazon, pode ver aqui atrás. Tem inúmeros livros sobre parte do mercado financeiro, investimentos, psicologia. Assina lá o Prime, frete grátis, a partir de R$30 aí, R$40 tu compra um livro que com certeza vai agregar muito conhecimento para ti. Ou simplesmente assista vídeos aqui no YouTube, tem muito material bom aqui também. Muita informação de graça na internet hoje em dia. Não tem mais por que você não investir. E o terceiro ensinamento que eu tiro da história desses dois senhores: que investir é para todos. Hoje é difícil uma pessoa aí que não tem um celular, uma 5G, um Wi-Fi em casa. Cria uma conta numa corretora. 5 minutinhos você baixa ali, faz o seu cadastro. Em 2 horas a tua conta está aprovada. E a partir de R$1, pessoal, a partir de R$1 você pode fazer os seus investimentos. Então hoje em dia está muito democrático. Você não precisa ir mais lá na agência bancária, sentar com um gerente, né? Só pessoas que tinham muito dinheiro conseguiam fazer isso. Esses são os 3 principais ensinamentos que eu tiro dessa história. E fica de dica para você aí: adquira esse livro aqui e leia. Já é a 4ª vez que eu estou lendo esse livro e eu achei interessante trazer a história desses dois senhores para vocês verem que sim, todo mundo pode se tornar um milionário, fazendo aportes constantes e investindo aí com paciência, tá bom, pessoal? Então, se tu ficou comigo até o final desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, muito importante pra gente. Devagarzinho a gente está crescendo. Toda sexta-feira aqui, religiosamente às 18 horas, tem um vídeo novo sobre algum tema relevante, alguma coisa interessante, alguma coisa do cenário atual que eu estou compartilhando com vocês aqui. Da mesma maneira que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Eu pesquiso muita coisa, eu estou me aprofundando cada vez mais sobre esse assunto de investimento e finanças pessoais. Então, te agradeço por ter ficado comigo até o final aí. Te espero aqui na próxima sexta-feira. Até mais!